Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia para o exame discursivo. Aproveitem muito a aula, interajam com o professor, tirem as suas dúvidas. Uma excelente aula para todos. Boa aula, de Cro. Obrigado. Vamos que vamos. Cada dia mais velho, né? Tem dia que passa, eu estou mais velho. Vocês também. Está pensando o quê? Estamos juntos. Na velhice, nós estamos juntos. Queridos, não tem vindo a quantidade que se espera de alunos para fazer um projeto que é gratuito e põe de cara com vocês professores que são muito experimentados, que podem ajudar muito vocês. Professores maravilhosos, como Geiel, Ricardo Luiz, William, Tami e vários outros que o aluno, às vezes, deixa para lá. Deixa para lá. Então, faz isso não com você. Corre atrás, sai da área de conforto. Usa esse ano, né, para você conseguir chegar lá. Só depende de vocês. Vamos pegar a folhinha que eu mandei. Botei uma letra. Eu não ponho mais esquema, porque é difícil, às vezes, de olhar no celular. Aumentei um pouquinho a letra, para você ter... Porque tem gente que não tem computador, usa o celular, né? E aí facilita um pouquinho. Eu fiz 10 questões, todas com uma programação criada por um logaritmo que eu tenho. O que é o logaritmo? É um local onde você põe informações, grande quantidade, ele analisa tudo e gera uma resposta para a tua pergunta. Então, eu tenho usado muito logaritmo com as questões da UERJ. Só que eu tenho feito nos últimos 5 anos. Antes disso, não adianta nada. A prova é totalmente diferente. A única coisa que mantém é o comando. Só o comando. O resto. E aí eu estou mandando para vocês. Deixa eu ver quando. Segunda-feira, uma análise que eu fiz dos comandos, né, estatísticos. Quantas vezes caiu no meio, quantas vezes, o que é no meio, o que é nomear, o que é cite. Esses comandos que às vezes vocês não fazem. E a importância de seguir o comando. O cara põe assim, coloque um exemplo, aí você vai e coloca 3. Até porque, quando você põe os 3, pode errar um. E aí você perde ponto. Mesmo que tenha acertado 1, mas colocou 3, 1 está errado. Então, segue o líder, segue o comando. Vamos lá. Primeira questão. Nós vamos entender que essa matéria aqui cai muito. Fisiologia, funções vitais, que também engloba a área hormonal, a área nervosa, né? E um pouquinho, né, da histologia, você vê aqui também, as funções vitais. Contração muscular e tal, papapá, dentro de tecidos. Vou ler. Então, aqui eu fiz o apanhado do que é mais importante, do que cai mais. Na sequência, tem caído menos respiratório, circulatório, digestivo. É o mais comum cair, é o digestório. Quando eu falo comum cair, da UERJ, é que quando cai, porque eles não repetem, eles mudam muito, eles mudam a pergunta. Tem uma pergunta que é de uma doença genética, que o cara tem problemas com a área dos lisossomos. Aí vem a letra A, pergunta sobre o lisossomo. Vem a letra B, pergunta sobre a citologia pela ação do lisossomo. E a questão de genética.
Entenderam? Então, bolota, olha a pergunta, se ela está no singular, se ela está no plural. Senão você não consegue o ponto máximo na hora da correção. O que é decoreba no sistema digestório? Nome das enzimas e onde elas atuam. Nome dos hormônios e o que eles fazem. Agora, o que são relações reflexas? Tipo, você tem que pensar. O indivíduo tem uma doença em que ele não consegue produzir HCl na área estomacal. Qual o quadro fisiológico que ele vai apresentar por causa disso? Está vendo? Eu não estou perguntando a decoreba, mas você tem que saber a função do HCl. Quais são as funções do HCl? São 3 principais. Tira mineral de osso. Quando você come um pedaço de osso de galinha, poderia perfurar a parede intestinal, né? Na hora do movimento peristáltico. Movimento peristáltico, tem que saber esse nome. Movimento peristáltico, lá no intestino, pode perfurar o intestino. Então, o HCl vai lá, tira os minerais e fica aquilo que nem uma esponjinha, sem criar problemas para você depois. Isso acontece com espinha de peixe, por aí vai. Ok? Então, uma função. Qual é a outra? A outra função é quando o estômago produz a sua enzima importantíssima, que ataca a proteína, ela é produzida, essa enzima, né, de forma inativa. Então, é bom você saber que quando você tiver um sufixo zimogênio, o prefixo indica a enzima inativa. Então, qual o nome da enzima que atua no estômago? Pepsina. Mas ela é produzida na forma de pepsinogênio. Pepsinogênio. Então, vou voltar aqui, ó. Pepsinogênio. Isso aqui indica uma enzima inativa. O que vai adiantar? Nada. Se você pegar uma faca, botar uma bainha de couro, você consegue cortar? Não. Mas a faca está ali? Está. Para cortar aqui, você vai tirar a bainha. Então, o pepsinogênio ele vai perder um pedaço, entre aspas, né, um radical, e vai se transformar em pepsina. Ativa para digerir proteína. Legal, e aí? O que eu estava falando? Mudei para isso. Função do HCl. Então, se o cara tem uma doença que não tem HCl, se ele comer osso, ele está frito. Se ele precisar de digerir proteína, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque é o HCl que faz essa transformação. É a presença do HCl que transforma o pepsinogênio em pepsina. Agora vamos para outro detalhe. E o terceiro? O terceiro é legal, é bacana. Ele é bactericida. Ele, quando você come um alimento contaminado, ele, sapeca a bactéria que entrou ali e a mata. Isso numa quantidade X. Se você diminuir muito, e se o alimento estiver muito contaminado com bactéria, é possível passar. E essa passagem pode gerar um ataque na parede intestinal. E a consequência desse ataque é um movimento peristáltico reagindo a esse poder inflamatório que está ocorrendo ali, fazendo o bolo alimentar, que ainda está ali em processo de digestão, passar muito rápido. Se ele passa rápido, a quantidade de água absorvida não vai ser a normal. Muito rápido, não tem tempo. Isso vai gerar uma diarreia. Então, olha só essa primeira questão. Está relacionando a decoreba
a atividade, né, do suco gástrico, que tem pepsinogênio, que é transformado em pepsina ativa, que ataca a proteína. Legal. Outro, bactericida. O HCl te protege de uma maneira muito intensa na entrada do bolo alimentar que vai passar por aqui. Ok? Então, quando você relacionar uma doença que o cara não produz HCl, todas essas pontas que eu informei vão ter problemas. Agora, é possível eu criar um problema para você poder refletir? Olha só. O indivíduo sem apresentar doença gastrointestinal, então ele não vai ter esse problema de não produzir HCl. Ok? Passou a ingerir diariamente o antiácido após todas as refeições. Tem gente que é viciada em sal de fruta eno, em sorrisal. Eu conheço um amigo que ele leva no bolso. Ele acaba de comer e diz, não, senão eu fico... desse tipo, tá vendo? Após alguns meses, começou a apresentar episódios frequentes de diarreia. Olha aí o que eu falei. Vai lendo e vai raciocinando. O médico concluiu que o problema estava relacionado ao uso inadequado do medicamento e não de uma infecção alimentar recente. Pergunta-se, explica de que maneira a alteração prolongada do pH estomacal, provocada pelo medicamento, pode favorecer o aparecimento de quadros de diarreia. Na sequência, nomeie, já não é mais para explicar, agora é nomear, o hormônio entérico responsável por estimular a alcalinização do quimo ao chegar ao intestino delgado. Deixa você pensar, monta aí a resposta, não precisa ser oficial, nem precisa me falar, e vamos ver se você entendeu esse meu recado. E agora vem uma parte, quando fala no MEI, aí já é decoreba, que eu vou analisar com vocês esse segundo item. Pode tentar fazer, por favor? Mr. Overlay. Estou vendo que a primeira tinha que raciocinar. Então, ok? Foi? Então, eu vou explicar. A segunda pergunta fala assim, explique de que maneira a alteração prolongada do pH estomacal provocada pelo medicamento pode favorecer o aparecimento de quadros de diarreia
para aquela explicação que eu dei, que você tem que botar no papel, e você vai ter que escrever o discursivo. Na sequência, nomeie o hormônio entérico. A palavra entérica significa intestino. Se você não sabe o que significa isso, você é a questão. Ok? Enterologista, médico que cuida do intestino. Estimular. Na sequência, eu nomeio o hormônio entérico responsável por estimular a alcalinização do quimo ao chegar no intestino delgado. Então, olha o problema, queridos. O pH do estômago é ácido. Mais ou menos 2. Bem ácido. E o quimo é um bolo alimentar que vai do estômago para o intestino, levando o alimento que vai ser completamente, entre aspas, nem sempre, né, digerido, para você conseguir absorver com a atividade de todas as enzimas possíveis, imagináveis, que o intestino delgado tem. Então, se o quimo acidifica o interior do intestino, e nós sabemos que a porção, mais ou menos 20 centímetros, que é o duodeno, é daqui que saem os produtos do pâncreas. Então, o duodeno, ele vai indicar para o pâncreas o que está acontecendo dentro do intestino. Quando o bolo alimentar ácido, chamado quimo, vindo cheio de HCl, chega ao intestino, encontra um ambiente que precisa de um pH 8 para as enzimas atuarem. Se isso não acontecer, o intestino para, funcionalmente, em relação à tua área enzimática. Então, o corpo, muito esperto, vai lá na parede intestinal e produz um hormônio chamado de secretina. Esse hormônio vai ser jogado no sangue, é hormônio, né? E vai até o pâncreas. Lá no pâncreas, fala pâncreas, a acidez aqui está muito violenta. A acidez está alta, o pH está baixo e a acidez está alta. Manda, né, um reforço aqui para as enzimas poderem atuar. E aí, o que o pâncreas faz? Mete bicarbonato, que é antiácido. Joga lá no intestino, onde está o quimo. E aí, as enzimas intestinais, obviamente, vão conseguir trabalhar. Por quê? Porque o pH mudou. Então, esse controle de pH é muito importante para o intestino. E ele é feito a partir da ação hormonal de um hormônio que é do intestino, que é entérico. Ele vai lá, estimula a produção do antiácido, bicarbonato é antiácido, joga no intestino delgado, ele vai diminuir, vai atuar no quimoácido, as enzimas intestinais só vão trabalhar em pH básico. E esse pH vai ficar básico, as enzimas vão atuar. Legal, mas eu mostrei 2 hormônios. Tem a colecistocinina, que tem outros nomes, mas esse é o mais comum, tem outros sinônimos, né? Ela também é produzida no intestino, só que o que faz ela atuar é o alimento. Gordura, proteína, aparelho intestinal, quando recebe esse alimento que vem do quimo e precisa ser digerido, estimula a colecistocinina, que vai até o pâncreas. É um feedback que vai até o pâncreas, e o pâncreas, então, joga as suas enzimas. Então, vamos lá. Entrou o alimento. Está cheio de comida que não foi digerido. Cheio de produto. A boca só digere amido. O estômago só digere proteína. Amido digerido na boca produz maltose, que vai ter que ser digerida no intestino. A proteína no estômago é transformada em peptídeo, que vai ter que ser digerida no estômago, no intestino. Nada é digerido completamente na boca e no estômago. Então, o que é que acontece aqui? Quando o alimento está
No interior do intestino, tem muita coisa para ser digerida, precisa de muita enzima. A colicistocilina, então, chega para o pâncreas e fala, agora está na hora. Senão ele vai ficar mandando, perdendo energia para caramba, mandando toda hora enzima sem necessitar. Isso aqui é quando necessita. Tem alimento, vamos quebrar. E aí, então, o pâncreas joga as suas enzimas, decoreba, lipase atua em gordura, tripsina atua em proteína, amilase pancreática em amido, nuclease em DNA, em RNA, ok? E tem as enzimas entéricas, que geralmente atuam em açúcares, né? Vai quebrar, por exemplo, a maltose em 2-glicose. Aí vai ter a maltase, produzida pelo intestino. Eu não estou vendo essa decoreba agora. Isso aí você tem que estudar. Né? Estou vendo uma outra área, que é a área de interpretação. Ok? Então, aqui está a resposta. O hormônio entérico responsável pela estimulação da alcalinização é a secretina. Alcalinizar como? Fazer o pâncreas jogar bicarbonato. A tendência é a acidez do quimo desaparecer para as enzimas poderem trabalhar. E a alteração prolongada do pH estomacal provocada pelo medicamento traz quadros de diarreia. O que tem a ver a diarreia? Já falei para vocês. O que acontece quando você, no estômago, no estômago, você vai ter HCl. Não tem jeito. Ele é bactericida. Se por um motivo qualquer você diminui a quantidade desse HCl, a ação bactericida dele vai ficar bem menor. E aí, não consegue matar todas as bactérias. Consequência disso, que algumas bactérias, ou um grupo de bactérias, consegue chegar no intestino. E esse ataque da bactéria à parede intestinal faz com que o intestino, numa situação, né, de encontro a esse processo, em contraste a esse processo, faça o movimento peristáltico, aumentar a velocidade de passagem, né, desse bolo alimentar que está contaminado, e nesse aumento de velocidade, a água não é absorvida da maneira que deveria, acaba ficando nas fezes, gerando aquele produto, né, que parece mais uma sopa, que nós chamamos de diarreia. O gabarito, eu fiz o gabarito, tá? Eu já mandei para ela, quando acabar a aula, vou ver aqui, só para dizer como é que eu fiz o gabarito. A gente não perder tempo, tá? Eu quero que você entenda. O uso excessivo de antiácidos reduz a acidez do estômago, diminuindo a ação bactericida do ácido clorídrico. Com isso, maior número de micro-organismos ingeridos sobrevive ao câncer intestino, favorecendo infecções ou desequilíbrios na microbiota intestinal, onde tem as bactérias, o que pode provocar diarreia. Dúvidas? Entenderam o tipo de questão? Entenderam que você tem que fazer analogia? Entendeu? Mas a questão, às vezes, da UERJ bota no meio. Tudo bem, é decoreba. Mas o que vale mais ponto é quando, no segundo item, ele fala, explique. Explique. Esse explique é importante. Agora, se você errar o nome, não adianta explicar com outro nome. Está errado. Se eu falo que é a colicistocilina, né, e explico secretina, está errado. Ok? A segunda questão também é de digestão. Vou ler para vocês. Após uma refeição rica em gorduras,
O voluntário recebeu experimentalmente um medicamento que bloqueava a produção de secretina, mas não alterava a secreção da colecistocilina. Como consequência, olha como tem que pensar, pessoal. Olha a pegadinha da questão. Então, bloqueava a produção de secretina, ok? Uma alimentação rica em gordura, beleza? Como consequência, observou a redução da neutralização do quimo no duodeno, embora a liberação de bile e de enzimas pancreáticas permanecesse preservada. Então, o cara está preservando a área do pâncreas, que é estimulada pela colecistocilina, está mandando as paradas, está mandando o bile, está mandando a enzima, mas não está tendo a ação esperada. Indica o estímulo que normalmente desencadeia a secreção de secretina e explica por que a digestão intestinal fica prejudicada mesmo com a ação normal da colecistocilina. Pensa um pouquinho aí, que eu vou montar. Vocês estão vendo que não é direto? O pâncreas está mandando a enzima? Tá. Está mandando os usados para quebrar? Tá. Por que não está quebrando? Eu estou mandando. Eu estou produzindo no fígado, né, a bile, jogando na vesícula biliar. E ela está sendo jogada, porque a colecistocilina estimula a contração da vesícula biliar, jogando bile, beleza? Que vai emulsificar a gordura. Sabemos que ela não é enzimática. Emulsificar é aumentar a superfície de contato. É o que o sabão faz, né? Quando você está lavando o prato. Está aquela gordura presa. Aí o sabão vai lá, quebra gotículas de gordura, aí a água leva. Você não vai achar que a gordura é transformada em outra coisa. Ela continua gordura. Passa o dedo no cano da pia. Cheio de gordura. Porque você diminui a superfície de contato, que ela se prende no prato e a água leva. Entendeu? Então, indica o estímulo que normalmente desencadeia a secreção de secretina. Nós já sabemos, já expliquei, quem faz o intestino secretar secretina. Cuidado, tem aluno que na discussão, a secretina é jogada dentro do intestino. Não! Não! Jogada. Se a secretina, que é uma proteína, fosse jogada aqui dentro, as enzimas do intestino quebravam ela. Ela é hormônio. É para o sangue. E o sangue, então, leva, sem problema algum, até o pâncreas. E o pâncreas, o que faz? Quando é a secretina, bicarbonato. Ok? Então, a medicação, ela vai bloquear a medicação, bloqueia aqui. Pessoal, trabalha a tua mente, desenferruja, ativa o teu pensamento, desde que você não tenha tido tempo de decorar. Mas entenda que a informação é para você poder pensar na resposta que eles estão querendo. Então, o cara bloqueou a secretina. Então, o que não vai acontecer? Não vai produzir bicarbonato. Ok? Embora a liberação de bile de enzimas pancreáticas permanecesse preservada. Caramba, está tendo enzimas, mas elas
não estão atuando. Mas por quê? Porque você tem as enzimas, mas o pH está ácido. Por quê? Porque o bicarbonato não está chegando lá. Então, a mudança do pH ácido do intestino, por conta de não ter uma transformação através do bicarbonato, vai fazer as enzimas, embora existam, elas não vão conseguir trabalhar. Viu que questão boa? Fica prejudicada porque as enzimas não conseguem trabalhar o próprio a vesícula biliar, a própria bile, ela não consegue atuar. Ela não é enzima, mas ela atua em pH alcalino. É isso, viu que legal? Viu a questão como ela precisa da informação, né? Mas o que mantém a resposta viva para você responder é a informação que você tem da atuação da secretina, que foi inibida, e você sabe que a secretina é jogada no sangue, é o hormônio, que vai lá no pâncreas e ele joga bicarbonato. Deixa eu ver aqui que alguém está escrevendo. Agora, eu estou conseguindo ver vocês, tá? Sim, sim, sempre. Vai depender da ação do bicarbonato e ele é estimulado a ser liberado justamente por essa acidez. Entrou o quimo, que é o bolo alimentar que vem do estômago cheio de HCl. A acidez bate na parede intestinal e ela reflete, reage a essa acidez, automaticamente produzindo o hormônio secretina. A secretina, então, vai lá na área pancreática e fala, pâncreas, joga bicarbonato. O bicarbonato tira a acidez do quimo, as enzimas produzidas por ação do estímulo da colecistocimina vão poder atuar, vão poder agir. E lembra sempre da nuclease, que caiu no vestibular, ninguém sabia. A maioria botou que era produzida pelo intestino, é produzida pelo pâncreas. Quebra RNA, DNA. Entendeu? Não é só DNA, não. Mais alguém aí? Mais alguma pergunta para eu passar? En passant? Querem que eu dê um feedback rápido? Sequencial? Quer? Se vocês quiserem, eu dou. Boca, faringe, esôfago, quer? Então, vamos lá. Rapidinho, tá, pessoal? Vocês entendem a minha preocupação em ter mais aulas? Eu, com o tempo, eu consigo ensinar bem melhor. Bem melhor. Porque a minha aula já está diferente. Eu tenho que mudar a minha aula. Eu saio da minha área de conforto. A minha aula que vocês veem não é a minha aula mesmo. Eu adaptei para poder dar aula para Maricá. É uma aula diferente. Eu não sei se eu tenho... A minha aluna está aí, ou se ela pode falar que é minha aluna. Ela está assistindo a aula aqui. Ela é um exemplo de que minha aula aqui é diferente, porque eu pego aluno que sabe muito, aluno que sabe pouco, aluno que vem para ganhar informações pequenas e outro que vem para ganhar muita informação. E eu não posso deixar esse aluno que veio para ganhar informação pequena não sair daqui com algum saldo da aula. Não vai ser interessante para ele. Eu tenho que mudar algum mecanismo de erro dele e ele passar a acertar. Entendeu? Eu acho que ela não está aí, não. Eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela está aí. Mas ela é um exemplo vivo
que a minha aula não é a mesma que eu dou para a Mari Carmen. É uma aula adaptada. Por quê? Por causa de tempo. Não tenho tempo. É adaptada por isso. Não tenho tempo. Então, vou fazer uma passada rápida aqui. Ah, ela aí. E eu estou certo no que eu falo? Que aqui o tronco é mais espesso? A porrada é maior? Aí, ó. Olha ela aí. Sulamita. Eu não queria dizer que ela podia não querer. Está fazendo essa linha. Ela vai assistir já 2 aulas. E ela sabe que aqui é diferente. Mas a diferença é em relação a quê? Ao tempo que eu tenho e ao tempo que eu não tenho. A qualidade muda, né? Mas... Bom, vamos lá. Aqui, vamos rapidinho. Boca. Enzima atuante. Isso aqui é decoreba, tá? Amilase salivar. Ou pitialina. Pitialina, pessoal, cai mais que amilase salivar, porque esse aqui, onde atua a amilase salivar? Ah, no baço. Não. Né? Pegadinhas. Faringe, esôfago. Pegadinhas. Nome da enzima que atua na boca. Amilase. Qual o pH aqui? Mais ou menos 7. É um pH neutro. Nome da enzima que é produzida na faringe? Nenhuma. Nome da enzima que é produzida no esôfago? Nenhuma. Agora, se eu mudar a pergunta, nome da enzima que atua na faringe? É essa aqui. Porque o pH daqui é igual ao daqui, que é igual ao do esôfago. A enzima vai, enquanto o alimento está embabado, cheio de baba, com a enzima atuando nele, ele vai estar sendo quebrado. Só para quando? Quando entrar no estômago, que aqui é ácido, e a acidez vai impedir a ação da amilase. Outra pegadinha. Você não produz glicose pela digestão da amilase ou pitialina. Você produz 2 de glicose. É chamada maltose. Então, você, quando for estudar, já sabe que a maltose vai ser digerida no intestino. Por quê? Porque no estômago é proteína. Aqui não digere. Mas eu preciso da glicose. Então, lá vai ter uma enzima chamada maltase intestinal entérica, produzida pela parede do intestino. Bom, deixa eu ir. Então, no estômago agora, pH ácido. A enzima da boca para de trabalhar. Porque o pH muda. Aí eu entro no estômago. Não estou dando aula disso, não. Isso é só uma passagemzinha. O estômago tem um hormônio chamado gastrina e tem a ação de um nervo chamado vago. Ok? Gastrina. Começa a ficar com pressa, a letra vai embora. Hormônio. Ele é produzido na parede estomacal. O nervo vago estimula a produção de gastrina. A gastrina, ela vai fazer a parede estomacal produzir HCl, pepsinogênio, inativo, lembra? Ó. E HCl, pepsinogênio e mucina. Você não falou da mucina. A mucina é o muco protetor da parede intestinal. Essa mucina que é, assim, reduzida na sua ação quando você toma AS, ácido acetil salicílico, que atua aqui. Entendeu? E aumenta o ataque à parede do estômago. Isso é papo para depois, tá? Agora não tenho tempo. Então, 3 coisas. Isso aqui forma o suco gástrico, ok? O que vai ser digerido aqui? Proteína.
E o que a proteína forma quando é quebrada? Peptídeo. Ok? Peptídeos. Pedacinhos de proteína. Com alguns aminoácidos. Então, você não tem completa aqui. Não tem. E aqui tem uma pegadinha, cara, tal de renina. Ah, mas essa renina não é aquela do angiotensina, angiotensina? Não. Aquela é lá, produzida lá nos rins. A renina, ela é produzida no estômago de recém-nascidos para coagular a proteína caseína. Você fala, ei, eu tenho? Não, recém-nato. Para que serve? Para aumentar a tua capacidade. Aí vem a pergunta da UERJ, né? Sai da decoreba, fala que ela coagula a caseína, ou seja, põe ela da forma líquida que está no leite, porque isso aqui vem da alimentação quando a criança está amamentada, né, pela mãe, e aí a proteína na área líquida ela passa muito rápido pelo estômago. Daí, os recém-nascidos precisam de muito aminoácido, está em período de crescimento total. Então, vamos aumentar a capacidade de quebrar essa proteína, ajudando o intestino. Como? Coagulando a caseína, dando mais tempo do produto no interior do estômago. Vai aumentar o tempo de digestão. Porque, na forma natural, normal, passa junto com o líquido rapidamente por esse estômago. Então, a renina é produzida para coagular a proteína do leite, chamada caseína, para aumentar o tempo de instalação dentro do estômago do recém-nascido e, com isso, ele ter maior capacidade de quebrar esta caseína, obtendo os peptídeos que serão, né, quebrados definitivamente dentro do intestino. Há uma ajuda feita por essa renina. Bom, vocês vão copiando aí. Olha aqui, ó. Então, os peptídeos vão sair. O pH aqui é ácido, mais ou menos 2. É importante saber pH? Lógico que é. Olha aqui, ó. Botei um tubo de ensaio. pH 2. Botei proteína. E botei um suco digestivo com enzima para proteína. Ok? Teve digestão? Não. Mas não teve? Não, por causa do pH. Ah, então essa enzima não é estomacal, não é a pepsina. Essa enzima que não atuou nesta proteína é a tripsina, pode ser a tripsina, que é intestinal e que precisaria de um pH 8. Então, cuidado, que tem questãozinha. Fica no tubo de ensaio, põe proteína, põe enzima, olha o pH. Temperatura também. Nego põe lá enzima, vamos lá, botar enzima pepsina, por exemplo. pH ácido, HCl. Temperatura, 52 graus. Tem digestão? Não. Por quê? A temperatura nossa, 36, vai até 42, 52, a enzima desnatura. Perde a função dela, perde a forma. Desnaturar é perder a forma. Entendeu? Pega a tua chave da porta, desnatura ela. Como? Derrete ela. Ela vai perder aquelas formazinhas, não vai abrir mais. Proteína é assim. A desnaturação faz ela perder a forma. Sair do estômago. E entra no intestino. Delgado. A porção do duodeno, 20 a 25 centímetros, pequenininha. Duodeno,
depois vem o jejuno, e vem o ilho. Às vezes até na faculdade põe uma coisa só, porque é difícil saber quando acaba o jejum, quando começa o ilho. Mas o duodeno, que é a porção inicial, é ela que recebe os produtos do pâncreas. Ok? Quando o cara vai fazer, tem várias, uma cirurgia para redução estomacal, geralmente ele tira a ligação que vem por aqui e põe a ligação depois da área do duodeno. Certo? E aí as enzimas que caem aqui em grande quantidade não vão atuar no alimento e o cara vai se nutrir menos. E, consequentemente, eu vou dar uma questão sobre isso, né? Na redução estomacal, para vocês entenderem melhor, porque pode cair, por que a gente põe a ligação que vai do estômago depois do duodeno. Porque se põe antes, as enzimas vão atuar. Você põe depois, mesmo que seja produzido, a ligação, o contato vai ser bem menor, que já está aqui, né? E aí vai embora, está no trato digestório. Bom, então, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Você vai ter a entrada do quimo, e o quimo vai ter nutrientes, alimentos que devem ser digeridos, e vai ter a acidez proposta pelo HCl. Os nutrientes vão ser necessários para serem quebrados. Nutrientes, enzimas e a acidez, o bicarbonato. Para botar um ambiente básico. As enzimas, pâncreas, por atitude de estimulação da colecistocinina. E também vai lá na vesícula biliar e faz a vesícula jogar bile. Você é aluno bom, não é? Então, pergunta sempre para você. A bile, ela é feita de quê? Qual é o produto principal da bile? Pessoal, o produto principal da bile é a destruição da hemácia, a hemocaterese. A hemácia é quebrada, a hemoglobina vira biliverdina, bilirrubina, e é usada na formação da bile. Então, vem lá, são sais e bilirrubina, formam a bile, que não é enzima. Ela é produzida e acumulada na vesícula biliar. Cuidado, ela não é produzida na vesícula biliar, ela é acumulada. E aí esse hormônio vai, além de estimular a liberação das enzimas pelo pâncreas, ele vai lá na vesícula biliar, faz ela contrair e jogar bile. Beleza, né? Fechou. São as coisas mais importantes. Essa questão eu criei por conta... Ecologia vai cair, pessoal. É uma questãozinha de ecologia, né? Já está na hora de cair. Eu não acredito que eles não vão colocar. E a ecologia tem os pontos que são variáveis, importantes, e as pegadinhas. Eu fiz algumas questões e pedi para a inteligência artificial fazer gabarito. Só acertou uma, fiz 6. O resto errou. Então, fica de olho vivo aí, ecologia, nesses pontos que eu vou colocar aqui. Ao longo do trajeto, eu vou fazer material para vocês serem autodidatas, estudarem. Entendeu? Olha aqui. Esse é mais fácil, né? Cuidado com os nomes, né?
Cuidado com os nomes. Por exemplo, nome que quase não cai. Em provas, né, discursivas, porque às vezes cai na múltipla escolha, mas na discursiva não, aqui, ó. Esse é o poesia. E aí? Aqui, ó. Epipetismo. Pô, pessoal, já são 8 horas. Poxa, como passa rápido. Caramba. Epifitismo, cai também. Inquilinismo. Então, eu vou ver esses 3 só. O resto vocês, né, vão conseguir ver. O que é foresia? Olha só. Passarinho comeu goiaba. Que foi produzida pela árvore. Ok? Passarinho saiu voando. Olha aqui. Tem que ser. Tá. Eu estava olhando lá a informação. Aqui também, cara, a internet está problemática. Toda hora eu vou dar aula com o coração assim, ó. Eu vou até comprar. Eu não tenho aquela parada que quando acaba a luz, ela liga, né? E, nesse caso, eu vou dar aula de celular. Eu já vi que tem a possibilidade. Nem sabia, eu sou leigo, né, nessas coisas. Mas é possível dar aula pelo celular, num desespero. Aí eu comprei um pedestalzinho de alta tecnologia que eu posso botar meu celular e botar para frente, para trás. É como uma câmera, né? Bom, vou voltar para cá. Eu não posso ter tempo nenhum. Então, uma das coisas que cai em ecologia, relações de seres vivos. Qual o cuidado que você tem que ter? Vou te mostrar. Eu posso perguntar assim, qual a relação entre a árvore e o pássaro? Se você responder não, monta aí na tua cabeça. Árvore e pássaro. Vendo aqui, ó? Uma relação entre o pássaro e a semente. Outra relação. Tá vendo? Muda. Quer ver? Entre o pássaro e a árvore. A goiabeira. A goiabeira deu a goiaba, que serviu de alimento para o pássaro. O pássaro, então, transportou a semente da goiabeira para uma outra área, aumentando a possibilidade de sobrevivência dessa espécie, pela dispersão. Ok? Então, é uma troca de favores. A árvore deu a goiaba, o pássaro deu o movimento da semente. Isso é parte da cooperação. Ok? Tem um nome novo, daqui a pouco eu falo. Protocooperação. Por quê? Porque não há obrigatoriedade. Se não tiver a relação, a goiabeira continua, sobrevive. E o pássaro também, comendo outras coisas, fazendo outras coisas. Então, como é uma relação de troca de favores não obrigatória, eu chamo de protocooperação. Ok? Legal. E entre o pássaro, tá? E a semente. Bom, o passarinho comeu a goiaba, ingeriu a semente. A semente não é digerível. Não vai fazer nada de bom para o pássaro.
quando ele come a goiaba, é bom para ele ingere a semente. Só que a relação do pássaro com a semente é apenas unilateral. Para o pássaro, a semente não vai ser digerida, não vai dar nada de benéfico para ele, é zero. E para a semente, ganhou a dispersão, e isso aumenta a possibilidade dela sobreviver, porque não vai competir com a árvore-mãe, porque vai aumentar o lastro reprodutivo, e aí você tem o que é foresia. É quando um ser vivo dá movimento a outro, não tendo nada em troca, nem é prejudicado. Ele, olha só, a semente ganhou um favor, não deu nada em troca, nem prejudicou o pássaro. Então, movimento, foresia. Benesse é o movimento. Ok? Agora, o que é epifitismo? Depois, quando tiver dúvida, eu reprogramo. Epífita é planta, fita é vegetal. É aquela planta, como a orquídea, que fica em cima de outra. Mas ela é parasita? Na hora tira alguma coisa? Não. Ela é adaptada a ficar lá em cima. Como assim? Ela não toca o solo e a água. Ela não vai roubar a água da planta? Não. Ela tem uma raiz. Chamada velame, que consegue adaptá-la a ser epífita, sem ser parasita. E ela consegue absorver água da umidade do ar, do orvalho. O velame é uma raiz que absorve água da umidade do ar. E é encontrada em plantas epífitas, que são plantas que usam o corpo de outra planta por conta da luz só. Não tiram nada. Então, para a epífita, é positivo. A planta é zero. Então, aí, legal. Vem o inquilinismo. É igual? É. Só que esse é um nome mais oportuno para a planta, para a orquídea, e esse aqui é para o reino animal. Que tipo de inquilinismo? Vou te mostrar. O tempo é muito curto, a minha explicação tem que ser toda retalhada. Aqui está o pepino do mar. Um animalzinho bentônico que fica no fundo. Ele é um equinoderma. Ok? Tem um peixinho chamado Fierácea, ou peixe-agulha. Ele é colorido, pequeno e nada mal. O que ele tem de ruim? Tudo. A natureza ferrou com ele. Pequeno, não se garante colorido. Chama atenção, nada mal, não consegue fugir. Então, quando ele é atacado em ambientes que tem o pepino, ele entra ou na área respiratória, ou aqui na área anal, e fica dentro do pepino. Tira alguma coisa? Não. Só se esconde. Então, ele usa o pepino como casa. Por isso a palavra inquilino. Inquilino é quem usa a casa do outro. Depois, quando o agressor sai de perto, ele sai e vai viver a vida dele. Então, qual é o benesse que esse cara dá para esse peixinho? Abrigo, proteção, casa. Por isso que chamamos de inquilinismo. Inquilino é aquele que usa a casa do outro. Aí vem a pegadinha. Você desavisado, acaba entrando. Vamos lá. Aqui, ó. Uma árvore. Um galho, outro galho. E aqui, nesse galho, o João de Barro fez o ninho dele. João de Barro. Todo mundo conhece. É lógico que ninguém... Todo mundo já viu? Não. Mas todo mundo conhece. O tal João de Barro faz uma casa, é um arquiteto
e o engenheiro fora de série. O problema é que o João de Barro usa apenas uma vez. Ele produz a casa e, ripa. Não vai usar mais. Existia um tipo de pássaro, que eu chamo de periquito, chamado tuim, e ele não sabe construir ninhos. Ele não sabe produzir ninhos. Então, o que ele faz? Ele espera uma casa dessa vagar. Espera, não, tem sempre, né? E vai lá e tem os filhotes lá dentro. Vestibular. Que tipo de relação há entre o tuim e o João de Barro? O que vai matar isso é a definição de inquilinismo do reino animal. E aí? O que vocês acham? O João de Barro fez o ninho, casa dele, teve filhotes, foi embora. O tuim, que não sabe fazer ninho, utilizou a casa do João de Barro, depois que o João de Barro já não ia usar mais, né? Não entrou, expulsou, e teve seus filhotes lá. Que relação existe ecológica entre o João de Barro e o tuim? Não, escravagismo. Não, escravagismo é quando você escraviza. Por exemplo, né? A formiga pega o inseto que suga a seiva elaborada da planta e elimina pelo ânus esse açúcar, a formiga usa como alimento e ele é praticamente escravizado a ficar onde elas querem. Alguns autores falam, não, há uma troca, protege. É o pulgão, tá, pessoal? Eu não queria falar o nome não, mas é o pulgão. O pulgão é um ectoparasito vegetal, deixa eu melhorar o desenho. Ó. Pronto. Ó. O pulgão é um ectoparasito vegetal, 6 patas. Aí tem uma trombinha que ele vai lá e suga a seiva elaborada. Então, o pulgão é um ectoparasita vegetal. Ok? Ele vai sugar lá a seiva elaborada. Só que ele suga muito mais do que ele pode usar. E ele acaba fazendo um cococada. É uma cocada de cocô, que a formiga adora, viciada em comer. Isso aí, ó. Ok? Então, a formiga esperta leva o pulgão e coloca numa área onde ela possa se alimentar dessa maneira aqui. Ok? Isso, alguns autores chamam de escravagismo. Né? Quem está escolhendo o local é a formiga. Escravagismo é um negócio muito complexo. Entendeu? Tem tipo de formiga no Brasil que escraviza as operárias de um grupo de formigas lá da Argentina. Pelo menos isso, né? Pelo menos essa forra. Né? Acho que no futebol está difícil. Então, voltando para cá, que o meu tempo está acabando. Não é escravagismo. Vou fazer uma pergunta dificílima. Dificílima. Se você responder, eu te mando via correio um grupo com as 500 folhas, com questões discursivas, escolha, dos vestibulares que aconteceram nos últimos 3 anos. Mando para você. Se você me responder corretamente, tem que abrir o microfone e falar. Pergunta é, porque meu tempo urge.
qual o motivo do pulgão pegar tanta seiva que ele nem consegue digerir, que acaba saindo pelas fezes, por conta de um determinado detalhe. Tem um detalhe que faz o pulgão se alimentar com muito mais seiva que seria o normal. Que detalhe é esse? Qual é o detalhe que leva o pulgão a absorver? É porque o açúcar presente na seiva, ela é rica em glicose, mas ela é pobre em proteínas e aminoácidos. O açúcar. Aí, não, o mel, perdão, a seiva, né? A seiva que o pulgão pega é muito rica em açúcar, porém ela não tem proteína o suficiente para ele se desenvolver, né? Então ele precisa tomar muita seiva para poder se reproduzir. Será que você acertou? A seiva é pobre. A seiva é vegetal, né? É pobre em proteínas. Açúcar tem à vontade, mas a proteína não tem. E aí, para poder ter uma quantidade de aminoácidos razoável para sobreviver, a absorção é muito grande. Quem é que respondeu? Fui eu. Eu quem? Carolinho. Você mora onde? Eu moro em Rio das Ostras. Ah, meu Deus, mora longe pra caramba. Não tem ninguém aqui do Rio, não? Meu tio mora no Rio. Qual é o bairro? É Recreio. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou ver o modo paciente de te mandar, tá bom? Tudo bem? Você Muito ganhou. obrigada. Vou pedir para a secretária, minha secretária querida, anotar teu nome para eu ter um contato com você mais direto. Parabéns, tá? Que isso é difícil pra cacete. Tem gente que não entendeu ainda, ó. Por que ele pega muita seiva? Porque a seiva tem pouca proteína. Tem pouco aminoácido. Então, para poder ganhar uma quantidade de aminoácido que vai manter o pulgão vivo, funcional, ele acaba pegando tanto que acaba esvaziando, que ele não tem espaço dentro dele. É como se fosse um processo de filtragem. Beleza, hein? Ganhou aí um material esperto. Bom, apagando. E aí, resposta. Que tipo de relação existe entre inquilinismo? Não! Isso é uma pegadinha. Inquilinismo é quando um ser vivo usa o corpo de outro como casa. Ah, quer dizer que aqui é? É. Aqui é. O peixinho feráceo, quando atacado, ele entra e usa o corpo do pepino como casa. Aqui é inquilinismo. Aqui não. Aqui é. Quem recebe o favor é o Twin, mas não muda nada a vida do João de Barro. Isso é chamado de comensalismo. Quando um recebe, nada nem troca nem prejudica. Pegadinha. Tem que usar o corpo do outro como casa. A orquídea usa a árvore como casa. Entendeu? É um tipo de inquilinismo, é um tipo de comensalismo. Bom, vamos lá? Então, é relações de seres vivos, ecologia, ciclo do carbono e do nitrogênio, ciclos biogeoquímicos. Tem que dar uma olhada. Cadeia alimentar, teia alimentar, cuidado com o plâncton, eutrofização. Lembra? Eutrofização. E magnificação trófica são os pontos mais importantes da ecologia. Até o dia da prova, vou dar todos, aos poucos, criando questões como essa aqui. Olha essa. Com o objetivo de melhorar aspectos visuais de um lago artificial localizado em um condomínio,
a administração aplicou um produto que eliminou praticamente todo o fitoplâncton. Vamos lembrar, o plâncton é formado pelo fito e pelo zooplâncton. Aqui você tem o produtor e aqui o consumidor primário. Micro-organismos que vivem no plâncton e se alimentam do fitoplâncton. Então, o plâncton tem que ter cuidado. Ele reúne produtor mais consumidor primário. Ok? Vamos lá. Vou fazer um sanduichinho para você, hoje eu estou de boa. Pão, alface, tomate. Nem vou botar cebola, que tem muita gente que não gosta. Um filezinho mignon. Né? Um ketchupzinho, uma mostarda. Fechei. Aí você deu a primeira mordida. Se eu te perguntar, nesse momento, que tipo de consumidor você é, qual vai ser a tua resposta? Rapidinho. Pão, tomate, alface e um filé mignon. Aí do carne de boi, filézinho mignon. Secundário, Carolina. Carolina agora criou coragem, hein? Secundário, o que mais? Vamos lá, pessoal. Essa aula tem que ser uma aula informal. Vocês estão na minha casa, caramba, aqui, ó. Estou na minha casa. Quer intimidade maior que essa? Aqui, ó. Travesseiro. Aqui. Dou ali, ó. Tá vendo? Intimidade. Poxa, pratica, vai lá. Isael, eu conheci o nome, hein? Érica. Pessoal, para que eu estou aqui? Para ensinar biologia ou ensinar você a fazer a prova da UERJ? Vai fazer a prova da UERJ. Não dá para isso. Eu não preciso ensinar biologia. Eu ensino a biologia para você fazer a prova da UERJ. Olha só. Quando você come pão, você é um consumidor primário. Quando você come alface, você é um consumidor primário. Está comendo produtor. Quando você come tomate, você é um consumidor primário. Vou tirar o molho para não te perturbar. Vou botar lá o filé mignon. É o boi. O boi é consumidor primário. E aí você vai ser secundário. Então, qual é a resposta? Primário e secundário. Você é consumidor primário e secundário. Está entendendo? Por quê? Porque eu como produtor e como a carne também. O sanduíche vai me dar uma alimentação mista, como se fosse uma teia, não uma cadeia. Porque está vindo alimentos de dois lados, diferentes. A mesma coisa ocorre quando o peixe come o plâncton. Se o peixe está comendo plâncton, ele é primário, porque está comendo a alga que está junto ali, com os micro-organismos que são heterotróficos, que não são fotossintetizantes, que não são produtores, são consumidores, porque estão comendo o fitoplâncton dentro do plâncton. E aí o peixe passa a ser secundário, cuidado com essa pegadinha. Você está comendo duas coisas ao mesmo tempo. A mordida. Cuidado. Quer ver outra coisa que vocês erram? Qual o nível trófico desse peixe aqui? Esse aqui, que comeu o plâncton. Qual o nível trófico dele? Nível trófico é a mesma coisa que consumidor?
Que tipo de consumidor? Que nível trófico? É a mesma coisa? Não é. Não é. Nível trófico. Foi até bom ver isso. Se cair, você não vai errar. Nível trófico é a posição do alimento na cadeia. Ponteia. Ponteia também. Como assim? Quem é o primeiro alimento? O fitoplâncton. Então, ele está no primeiro nível trófico. Quem é o segundo alimento? É o zooplâncton, que come o fitoplâncton. Ele está no segundo nível trófico. Na hora que o peixe come o plâncton, por causa do fito, por causa da alga, ele vai estar no segundo nível trófico. E por conta do zooplâncton, ele vai estar no terceiro nível trófico. Isso é pegadinha, pessoal. O plâncton é misto. O plâncton não é uma coisa só. O plâncton é uma representação do fito e do zoo. Então, qualquer peixe que coma o plâncton, ele está inserindo ao mesmo tempo o produtor e o consumidor primário. E aí ele vai ser secundário e terciário. Nível trófico não é consumidor. Nível trófico é a posição. Quer ver? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Para poder fazer essa questão aí. Olha aqui, ó. Milho. Grama. Miligrama, tá? Vai aqui para o gafanhoto. Que vai alimentar o sapo. Que vai alimentar a cobra. Que vai alimentar o gavião. Vou fazer só isso. O sapo, que também pode ser comido pelo gavião. E aqui eu vou ter o coelho, que come grama e milho. Grama e milho. E a comida eu vou botar aqui pelo gavião. Aí eu pergunto, qual o nível trófico da cobra? A resposta: milho, primeiro, grama primeiro. Os dois são no mesmo lugar, primeiro nível trófico. Coelho, segundo. Gavião, quando come o coelho, terceiro. Legal. O gafanhoto, ao comer o primeiro nível trófico, ele é segundo. É assim que se faz. O sapo vai ser o terceiro a comer, vai ser o terceiro nível trófico. A cobra, que eu pedi qual o nível trófico dela, quarto nível trófico. Viu? Aí, se fosse o gavião, o sapo é terceiro, o gavião, ao comer o sapo, quarto nível trófico. A cobra, ela está no quarto, o gavião, ao comer a cobra, seria o quinto nível trófico. Tá vendo? É assim que se faz. Nível trófico é a posição. Que tipo de consumidor é a cobra? A cobra, vamos ver, consumidor, produtor, eu mudo, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, por aqui, a cobra é consumidor terciário. Vendo? Que tipo de consumidor é o gavião? Vamos lá. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, por aqui. Por aqui, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, por aqui, consumidor terciário. E por aqui, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Terciário, e se fosse o gavião, seria quaternário. Vocês estão vendo como é que se faz isso? Como é fácil? É só você botar aqui, ó, para poder seguir, senão vira uma bagunça.
É consumidor? Começa produtor, consumidor primário. É nível trófico? Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Identificar a energia? Dá, porque você... no sentido de cadeia, né? A energia ela vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, se eu digo que é um consumidor terciário, ele tem menos energia que o consumidor secundário. Eu uso isso aqui, ó. Porque daqui para cá, a energia é perdida na forma de calor. Se eu usar nível trófico, primeiro, segundo, quanto maior o nível trófico, maior a perda de energia ao longo do caminho. Então, o terceiro nível trófico vai ter menos energia dentro dele para poder passar que o segundo nível trófico, que o primeiro nível trófico. Entendeu? É isso. Cada nível trófico maior, menos energia guardada, porque ela é perdida na forma de calor fluido. Dá uma lida aí nessa questão. O que eu fiz aqui? Ah, tá ali. A velhice é triste, hein? Estava com a folha na mão, já despachei a folha. Caramba, velho. Tentar fazer aí. Viu que legal? Aqui eu vou ter o fitoplâncton. Não é plâncton. Ele não botou plâncton. Ele botou fitoplâncton. Algas. Produtores. Ok? Vamos lá, para a gente poder andar. Estou tentando fazer, montar aí. É só... O gabarito está montado, entendeu? É só para você ter ideia que se você estava com raciocínio lógico bom. A energia é absurda. Perde-se 90% em cada nível trófico. Só fica 10%. Isso implica em não ter cadeias muito longas, já que é no vestibular. Por que não tem cadeia alimentar muito longa, com muitos elos? Porque a energia vai diminuindo. Tu imagina, só para você ter ideia e não esquecer mais. Pega uma pilha zerada. Produtor da pilha. Está aqui. Botou energia, é a planta. Botou energia nessa pilha. Aí o coelho vai e come. Aí o coelho, a pilha, eu vou botar num brinquedinho, um trenzinho. Aí deixo o trenzinho. Aí, antes de acabar a pilha, eu pego essa pilha, põe num carrinho. E o carrinho vai... Pessoal, essa passagem é via alimentar. Né? Vai entrando a energia que está ali nessa pilha. Quanto mais vezes eu usar e mais brinquedos, vai chegar um momento que eu vou botar a pilha e nada vai acontecer. Assim é a natureza. A energia está no alimento, vai passando de um para o outro, chega em determinado momento que quase não tem energia para passar. E aí você para ali do gavião. Entendeu? Naquele meio ambiente. Por quê? Porque a energia que pode usar pensa da pilha. Vai acabar. Por isso você não pode ter um número muito grande de elos. Ok? Energia, ela não é destruída, ela é transformada, ela vira calor e dissipa.
Bom, beleza. Vocês estão tentando responder. Bom, lá vou eu. Com o objetivo de melhorar o aspecto visual de um lago artificial localizado em um condomínio, a administração aplicou um produto que eliminou praticamente todo o fitoplâncton. Lógico que o fitoplâncton, pessoal, ele embaça a água, ele é esverdeado, né? Ele vai dar uma embaçada ali na água. Tem fitoplâncton que é tão desenvolvido que parece um lodo verde. Parece que aquilo ali é sólido, não é líquido. Então, a quantidade de algas que estão ali. Então, para tirar essa cor e conseguir ver, né, o que tem lá dentro, eles mataram esse fitoplâncton que é sobrenadante. Responsável pela coloração esverdeada da água. Beleza. Em poucos dias, a água tornou-se cristalina. É óbvio que no início ela não vai ficar cristalina, que as algas vão morrerem, vão perder a cor, vão escurecer, mas vão ser depositadas no fundo, elas são empurradas para o fundo pela pressão da gravidade. Então a água vai ficar limpa, porque as algas foram retiradas e o produto no corpo delas, né, que morreram, vai ser empurrado para o fundo. Em poucos dias, a água tornou-se cristalina, permitindo visualizar facilmente o fundo do lago. Entretanto, cerca de 2 semanas depois, os peixes de maior porte, localizados nos níveis trópicos mais elevados da cadeia alimentar do lago, foram encontrados mortos, embora análises laboratoriais tenham demonstrado que o produto utilizado não apresentava toxicidade. Então, não foi o produto que matou. Explique por que a eliminação do fitoplâncton provocou a morte dos peixes e indica a principal alteração ambiental responsável por esse processo. Vamos lá? Aqui está o fitoplâncton. Eu vou matar o fitoplâncton. O que deixa de ser produzido? Produz. Que ficava dissolvido nessa água aqui. E era usado pela fauna local. Aqui tem decompositor? Tem. Tem. Meio ambiente normal. Eles são aeróbios? Sim. O que vai acontecer quando esse fitoplâncton morre? Ele vai ser decomposto. E seres decompositores, que são aeróbios, usando o produto do corpo, vão aumentar. Com o aumento desses decompositores aeróbios e a não produção do oxigênio pela fotossíntese, o ambiente aquático, tá, ele vai ter o oxigênio reduzido. Obviamente que os peixes maiores morrem primeiro, porque o metabolismo deles é mais acelerado, precisam de uma taxa de oxigênio maior. Então, os primeiros que morrem são os que precisam de mais oxigênio por causa do tamanho, por causa do fisiologismo que cada um apresenta. Eles vão acabar morrendo. A morte é por quê? Porque eu não tenho a produção de oxigênio, ainda tem um aumento dos decompositores aeróbios que vão decompor o corpo dessas algas que foram jogadas lá para o fundo. Então, eu estou lendo aqui a pergunta. A morte dos decompositores, né, vai ocorrer depois, porque eles próprios não vão ter oxigênio, mas ele não está querendo que você veja lá no futuro. Ele tem que analisar o momento, o que aconteceu no momento, né? Vai diminuir a alteração, que vai diminuir a quantidade de oxigênio por conta de não ter as algas que fazem fotossíntese. Depois, deixa eu ver aqui o que ele pede. Durante a decomposição,
as bactérias aeróbias vão aumentar em quantidade e vão requerer mais oxigênio da água, que não está sendo devolvida pelo fitoplâncton. Entendeu? Então, tem alga sem oxigênio, decomposição do corpo, né, por bactérias aeróbias que usam oxigênio para isso. E aí vai diminuir drasticamente a quantidade de oxigênio, e na cadeias maiores, o metabolismo é mais acelerado, precisa de mais oxigênio e vão acabar morrendo. Ok? Eu não estou dando o que você deveria escrever, eu estou te dando o que você tem que pegar para poder fazer a tua discursiva. O gabarito está aí, eu vou mandar. Acabou a aula, você já recebe o gabarito. E ele está... Eu fiz o gabarito, modelo ERG, escrevendo o menos possível. Ok? Porque às vezes fica grande, né? Alguma dúvida? Os peixes morrem por hipoxia, sim? Vou te dar um exemplo aqui. Vou sair daí, vou te dar um exemplo que já foi colocado pela UERJ em prova. Olha aqui. Só que aqui você tem uma origem para poder indicar. Você tem as algas, você tem um processo criado pelo homem, a modificação. Vamos lá para a Lagoa Rodrigues de Freitas. Lagoa Rodrigues de Freitas. De vez em quando, os peixes morrem lá de uma maneira absurda. O que acontece ali? Isso é chamado de eutrofização. Professor, eutrofização é aumento de comida? Isso é ruim? Desequilíbrio. Então, vamos lá. Aqui tem decompositor aeróbio? Tem. Aqui tem uma fauna composta por peixes de diferentes espécies. Tem. Tudo aí, Lagoa Rodrigues de Freitas. E tem aqui os decompositores aeróbios. Obviamente que as algas, o meio ambiente, faz fotossíntese, que é jogado, esse oxigênio é jogado na água, está dissolvido aqui. A quantidade suficiente para manter a vida numa lagoa normal. Tem o fitoplâncton, tem tudo lá. Bom, e agora? E agora, por um problema poluidor, você aumenta a quantidade de matéria orgânica. Dejeto, restos de alimento que vem daqueles restaurantes, que a chuva levou, né, e jogou lá dentro da lagoa, a poluição orgânica alimentar vai aumentar a taxa de matéria orgânica, tá, que vai entrar em decomposição. As bactérias aeróbias com suporte bom de alimento vão crescer em grande quantidade. E o crescimento é tão estupendo que acaba utilizando, já que elas são aeróbias, o oxigênio que está dissolvido na água. E essa quantidade cai de uma maneira absurda. Os peixes todos morrem da mesma espécie ao mesmo tempo? Não. Então, morre um tipo, depois morre outro. Por quê? Porque tem peixe que é mais resistente a essa falta de oxigênio, outros menos. Mas, de qualquer maneira, o aumento dos decompositores aeróbios vão roubar o oxigênio que está dissolvido na água e, sem oxigênio, esses seres vão morrer, né? Ali, como ela utilizou a palavra, eu vou utilizar também, hipoxia. A água está com hipoxia. Pode usar para água? Pode. O termo é usado para diminuição da carga de oxigênio. Esse processo, se continuar, lá não continua porque eles abrem um canal, a água do mar vem, melhora tudo, né? A Lagoa Rodrigues de Freitas está em contato com o mar. Só que, quando você recupera, você recupera a taxa de oxigênio também. Ok? Porque tem planta aqui do mar, oxigenação. E, olha só, vou apagar tudo. O processo continuar,
e não tiver uma recuperação de oxigênio, os decompositores aeróbios morrem. Quem sobrevive? Os anaeróbios. Problemas? Sim. O aeróbio, qual é o produto final? CO2, que é um gás que vaza, e água. Os anaeróbios fermentativos são substâncias variadas que escurecem a água, que dão cheiro putrefante na água, porque esses resíduos são de substâncias que não são CO2 e água. Enxofre. Então, aqui, a água é dita morta. Por quê? Porque os anaeróbios colocaram no meio ambiente substâncias que vão impedir a vida. Aí putrefa a água, morre tudo. Aí acabou a vida nessa água aí. Sacou? Aí é quando a continuidade. E aí os anaeróbios aparecem e eles fazem um tipo de fermentação que joga no meio ambiente resíduos de substâncias que vão escurecer a água e dar um mau cheiro à água. Ok? Uma pergunta aí. A cadeia alterada seria um dos motivos? Aonde? Na pergunta aqui? Na pergunta aqui ou na pergunta aqui? Hein? Vou fazer ouvir a pergunta. Hein, querido? Está na questão? Vamos lá. Não, a cadeia não mudou. O produto não é tóxico. A eliminação do fitoplâncton provocou a morte dos peixes. Indica a principal alteração ambiental responsável por esse processo da eliminação do fitoplâncton. Então, você está falando do fitoplâncton em relação ao oxigênio. Entendeu? E no aumento da área dos decompositores em quantidade. Os moradores chegaram a cometer crime ambiental para mover a areia e forçar a renovação da água com massa. Aqui nós temos o canal, né? Que de vez em quando está cheio de areia. Aí tem que ir uma draga lá limpar. Quando não limpam, demora, o peixe morre. O peixe morre por falta de oxigênio. Ok? Bom. 4. Tudo bem, pessoal? Está indo bem? Vocês estão indo bem? Eu estou correndo muito porque o horário são 15 para as 9 já. Né? Se eu tivesse mais calma, minha vida seria mais fácil de vocês também. Mas eu tenho que informar para vocês poderem criar crítica, para vocês criarem gordura, né? No sentido de guardar o que é importante numa questão igual a essa. Né? Pode cair questão de magnificação trófica. E aí, quando cai em questão de magnificação trófica, que é aumento de veneno ao longo da cadeia, a questão mais difícil, produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Joguei DDT na folha lá de uma plantinha. Aí o coelho veio lá, comeu 10 folhinhas. Cada folhinha tinha uma gota, então 10 gotas. Não precisa copiar, não, você vai ficar aqui. 10 gotas. Está onde agora? Dentro do coelho. Qual seria uma maneira do coelho não passar para os outros na cadeia? Por exemplo, a cobra. Ele quebrar esse produto, fracionar,
e excretar, jogar fora na urina. Só que tem um problema, que é a resposta. A maioria das perguntas que vem no nível melhor. O produto não é biodegradado. Ele é criado em laboratório, é um produto artificial, as enzimas não conhecem, você não conhece, nosso corpo não conhece. Tanto é que acumula lá no final. Quando o cara é decomposto, o gavião, o veneno volta para a atmosfera, lixivia, volta para o lago, para o rio. Não muda a composição. Então, quando você joga DDT, que é um produto criado em laboratório, ele não é biodegradado. Ele vai para o coelho e fica dentro do coelho. Uma quantidade pequena, não necessária para matar o coelho, mas fica dentro dele. Aí vem a cobra, come 10 coelhos, aí come 100 gotinhas do veneno, morre. Ainda não, mas já está um pouco intoxicado, o nível de intoxicação já é bem maior que o do coelho. Aí vem, e não morre, mas está lá com o produto dentro, acumulado. Aí vem o gavião, come 5 cobras, somando as toxinas encontradas dentro das cobras, às vezes é suficiente para o gavião morrer. Por que ele morreu? Intoxicado. Por que não morreram antes? Porque não é biodegradável. Só em quantidade grande consegue matar. E é por isso que acumula. A magnificação trófica é por conta de um produto criado em laboratório que não é biodegradável. Não é biodegradável. Bom, Isso com o humano também, professor? sim. Se nós comermos lá o gavião, ou muitas cobras contaminadas com a toxina, vai agir dentro da gente também. O microplástico, por exemplo. Porque eu conheço o pessoal que pesca nessa lagoa que eu falei, que eles comem os peixes da lagoa eutrofizada. Então, pensando nisso, Sim, com certeza. Vão sentir, demora um pouco, mas eles vão sentir a influência desse tipo de alimentação com um produto que o organismo não consegue ficar livre dele. E a toxidez dele aumenta com o tempo e quantidade. Demora mais tempo, né? Mas acontece também. A intoxicação. Bom, hoje estou gostando de ver vocês hoje. Não são muitos, mas essa comunicação é tão importante para mim. Eu acho que eu estou vivo. Que aí do outro lado não tem um robô da inteligência artificial gravando a aula para você. Entendeu? Questão 4. Vê se você consegue fazer. Questão 4. Ainda temos um tempinho. Pode fazer. Questão 4. Eu sempre falo para vocês que o importante não é o que eu escrevo, é o que eu falo. Por isso que eu não procuro organizar tudinho, que você abandona o que eu falo e tenta gravar o que eu escrevo. O que eu escrevo tem tudo quanto é livro, tudo quanto é lugar, milhares de informações. Mas o que eu falo não, sou eu que falo. É bem pessoal. Começa com o que é isso? Infarto, infarte. O que é isso? 80% dos alunos definem errado a palavra infarto.
Aí fala, ai, Mitsu. Olha, essa área cuidado. Você errar o lado do coração é a questão. Esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito do coração. Esquerdo, direito. Qual o nome da artéria que leva sangue ao coração, ao tecido miocárdico? Muita gente não sabe. O nome da artéria que leva sangue direto à musculatura cardíaca. Ih, Carolina, você está bem, Carolina? Coronário. Muita gente põe o quê? A aorta. A aorta, ela se ramifica e o sangue que chega ao coração vem para a coronária. Quando você infarta na área da coronária, a infarto agudo do miocárdio. Não tem jeito. Bal, foi. Muita gente fala. Bom, eu vou fazer aqui. Vou deixar mais um pouquinho para vocês pensarem. Podemos? Vamos lá. Corpo, hoje eu vou fazer devagar. Está acabando o tempo. Vamos dar uma revisão. Toda vez que o sangue volta para o coração, volta por uma veia. Tem uma superior e uma inferior. Aqui são as veias cava. Okay? O sangue chega venoso, rico em CO2. Alguém aí me fala o que é hematose? Hematose. Já vi isso aqui. Hematose. Troca gasosa nos pulmões? Não. Não. Olha uma verba aqui. Estou zoando, né? Unicelular. Ele respira? Respira. Como é que é a respiração dele? Ele está no meio ambiente, tem mais oxigênio fora, oxigênio entra. Ele respira, produz CO2, que vai ter mais dentro em concentração, sai. Isso é feito por difusão. Isso é uma troca gasosa. Só que a gente não faz isso. Não guarda, queridos, guarda. Hema é sangue. Troca do sangue. Como? Hematose é a transformação do sangue venoso em sangue
arterial. Não é troca gasosa. Troca gasosa é difusão. Corre quem não tem sangue. O sangue vai chegar venoso e vai sair, ó. Aqui, quer ver? Ó. Válvula tricúspide. O sangue passa, não passa pela válvula, não, hein? Passa aqui pela. Vai entrar pela cavidade, não é isso? Passa pela válvula? Passa. Então o sangue vem, é empurrado por essa válvula, cai aqui, depois com a contração do ventrículo, ele sai. Viu a bagunça aqui? Essa válvula é a tricúspide. Legal. Aí ele vai para onde? Direção ao pulmão. Ele está saindo, portanto, é uma artéria. Não ache que a artéria é sangue arterial e veia sangue venoso. Não tem nada a ver. Sangue arterial é rico em oxigênio, sangue venoso é rico em CO2. A artéria está saindo do coração. Vai em direção ao pulmão, ocorre a hematose, esse sangue que chegou venoso vai voltar arterial. Voltar arterial. Quando volta, é veia. Veia volta, artéria sai. Só que aqui a veia, o sangue é arterial. Qual o nome dela? Pulmonar. Olha que legal. Artéria pulmonar é exceção, tem sangue venoso. Veia pulmonar é exceção, tem sangue arterial, que é devolvido ao corpo, desce por aqui, passa pela válvula bicúspide ou mitral e vai pela artéria aorta em direção ao corpo. Ok? Aqui, a artéria aorta vai ramificar e vai criar a coronária, que vai irrigar o miocárdio. A artéria aorta leva até a coronária. A coronária é que irriga o miocárdio. Bom, esse lado aqui. Por que esse lado é mais importante? Porque daqui sai a pressão da circulação sistêmica. Isso aqui que é mais importante. É um sangue que vai para o corpo todo. E tem uma ajuda nessa pressão, que a musculatura na parede é mais espessa. Mas é por isso que a pressão é maior. A pressão é maior porque o sangue tem que ir para o corpo todo a partir dali. Então o cara pergunta, uma justificativa, né? Essa cavidade é responsável por bombear sangue para o corpo todo, oxigenar toda a área sistêmica. Então, se você perde esta pressão, isso vai ser uma causa de morte. Por quê? Porque você não vai oxigenar partes mais extremas do corpo e que são vitais também. E aí você tem a morte do cara por falta de oxigenação. Mas aqui, quando o infarto é aqui, você prejudica a distribuição do sangue que vai para todo o corpo, chamada de sistêmica. Oxigênio. É por isso que gera problema. Agora, a parede é mais espessa para aumentar essa pressão. Mas não é a causa da importância. A causa da importância é porque do ventrículo esquerdo o sangue vai para todo o corpo. Ok? E aí, sem isso, o cara pode morrer, depois você olha. Essa é uma área que tem maior atividade, e aí isso vai fazer com que a musculatura se desenvolva. Agora, não vem o músculo antes para poder gerar a pressão. A pressão é feita em direção a todos os tecidos. Então, é uma área de distribuição sistêmica. Daí a importância de, se ela falhar, se você tiver o infarto ali, né, isso vai promover um problema que leva à morte. Infartar é impedir a oxigenação do músculo. Não é arrebentar, não é entupir. É não ter oxigênio.
O músculo infarta quando não é oxigenado, há uma hipoxia ali. E sem oxigênio ele não consegue. Se você bota, não sei se você sabe, depois que você infarta, se uma área não vital do coração acaba morrendo, é substituído por um tecido muscular. Só que esse tecido ele não é elástico. Então, ele vai criar um problema no batimento cardíaco. Embora mantenha o cara vivo, o cara vai ter algumas limitações. Foi? Acabou o tempo. O que eu vou fazer com vocês? Presta atenção. Não sei se vocês fizeram a folhinha anterior, tá? A aula que vem, teve um aluno que teve dificuldade numa questão. Eu vou pegar as questões que vocês me enviarem, mesmo com gabarito, como sendo dúvida, e na aula que vem eu vou acabar de fazer essa folha, né, porque tem muita coisa importante aqui que eu quero conversar com vocês, e vou refazer as questões que, mesmo com gabarito, vocês acharam que não entenderam. Pô, só não entendi por que é isso aqui. E aí, a próxima aula, eu vou acabar de fazer essa folhinha, vou te dar uma outra, sempre vou renovar, né? Para não ir com muita atenção, a gente vai acumulando dúvida e acaba não sendo importante para vocês a aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Olha como as questões são subjetivas. Você não tem a informação de decoreba como sendo vital. Ela até é usada como quando pede cite ou nomeie, ou para você entender o que está acontecendo de diferente ali. Tá bom? Foi um prazerzaço. Poxa, pessoal, fala para esse pessoal que está faltando, vocês não, que vocês estão aqui. Poxa, isso tira o ânimo, isso cria problemas de eu querer mais aulas, porque o aluno não está vindo. Por que vai colocar mais aulas? Entendeu? E eu preciso de colocar mais aulas para poder ter meu trabalho melhorado. O tempo é muito curto, vocês sabem disso, olha aí. Eu não parei de falar. E, foi. Mas eu estou querendo que vocês aprendam a pensar, né, como no modelo da UERJ. Entendeu? Aprendam a pensar como é que é o modelo lá. Porque essas aulinhas que tem quadrinho, que tem desenho bonitinho, que você decora tudo, não é da minha alçada. Eu quero fazer você crescer, aprendendo, ficando casca grossa, e enfrentando os melhores alunos que vão fazer o vestibular, competindo com eles. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, professor. Obrigada. Pessoal, que de segunda a gravação eu vou fazer domingo agora. Mas segunda-feira vai estar com vocês, tá bom? Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.